Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa matéria GED 76, Indústria e Inovação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre concentração industrial e a medição dessa concentração industrial. Para fazer essa medição, a gente precisa trabalhar com medidas de concentração. Nós vamos observar que essas medidas são medidas simples, mas bastante usuais na literatura e também na análise econômica empírica de agências e de setores privados também, quando vão fazer uma observação sobre capacidades setoriais e capacidades de poder de mercado das empresas. Por que trabalhar com essas medidas de concentração? Essas medidas elas são importantes porque a estrutura de mercado ela tem um papel fundamental dentro do modelo estrutura conduta desempenho. Então, mensurar essa estrutura de mercado ela passa a ser muito importante. E essas medidas de concentração elas têm a ideia e a pretensão de captar as formas como os agentes econômicos eles apresentam algum comportamento determinante dentro de algum mercado. Então, o que se espera dessas medidas de concentração é que ela consiga medir esse poder de mercado que é dado também pelas barreiras à entrada, pela capacidade de se estabelecer uma limitação da entrada de outras empresas no mercado. E essa capacidade de estabelecer barreiras à entrada, como nós vimos na aula passada, ela permite às empresas ter algum poder de mercado, algum poder de oligopólio, que significa, basicamente a elas, trabalhar com preço acima do preço de concorrência, certo? Então elas conseguem uma maior lucratividade. Fazer essas medidas de concentração, então, tem a intenção de tentar captar esse poder de mercado das empresas. Apesar disso, nós temos que entender que essa captação desse poder de mercado é uma indicação do poder de mercado, mas não necessariamente ela indica a completude da capacidade de poder de mercado. Porque não necessariamente uma concentração de mercado ela está estreitamente ligada à barreira à entrada no setor, à capacidade de precificação de uma empresa. Nós elencamos aqui alguns pontos que indicam essa não completude do indicador de medida de concentração. Uma delas é que a entrada fácil no mercado não garante o poder de mercado a nenhuma empresa. Então, significa dizer que pode ser que o mercado ele seja concentrado, mas ele pode ser concentrado por características específicas dele que não sejam necessariamente um poder de mercado da empresa que está ali atuando naquele mercado, mas porque aquele mercado é concentrado pelas características de tamanho e de escala usuais que se estabelecem nele. Esse tamanho de escala pode garantir à empresa com que ela opere naquele mercado, dado que ela tem aquela escala, mas qualquer empresa que conseguisse adentrar, conseguisse estabelecer aquele padrão de escala, também poderia entrar naquele mercado. Então, essa entrada fácil não garante que essa concentração indica o poder de mercado. Então, se eu fizer uma medida de concentração para um mercado desse tipo, eu vou encontrar um mercado concentrado, mas eu não posso fazer o link entre a concentração e o poder que as empresas estão estabelecendo nesse mercado. Uma outra possibilidade para não indicar o poder de mercado, é que uma parcela grande do mercado ela pode advir não do poder, mas de custos reduzidos ou produtos de qualidade superior. Uma empresa ela pode ter estabelecido essa capacidade nesse mercado porque ela tem custos menores de produção. Mas esses custos menores de produção fazem com que essa empresa trabalhe com um preço mais baixo do que as demais empresas do setor. Porém, esse preço mais baixo não é poder de mercado. Esse preço mais baixo é o que está impedindo das demais entrarem, só que esse preço mais baixo ele está diminuindo a capacidade de lucratividade dessa empresa. O que significa que ela tem eficiência produtiva, mas ela não tem poder de mercado, dado que se ela praticar um preço superior, demais empresas poderão entrar nesse mercado, exaurindo as capacidades de lucratividade dessa empresa e diminuindo a concentração desse mercado. Então, a empresa não está trabalhando com curvas de demanda inelásticas ou poderes de precificação superiores. Ela está apenas trabalhando e recebendo a capacidade dessa concentração, dado que ela conseguiu ser eficiente produtivamente. Isso é muito bom para o mercado, mas não classifica que a empresa tem capacidade de poder de mercado.
Uma outra questão específica é que nós podemos ter a concentração de mercado estabelecida pela nossa própria delimitação de mercado. Quando nós vamos fazer uma análise industrial setorial de mercado, nós temos que fazer uma delimitação desse mercado. Como nós falamos em algumas aulas já passadas, essa delimitação nem sempre ela é satisfatória, ela pode englobar determinadas especificidades que são características da nossa delimitação, que pode ignorar a presença de alguns substitutos próximos. E se a gente ignora a presença de substitutos próximos que podem ser importantes para a definição do poder de mercado, nós podemos estar classificando de maneira errônea esse poder de mercado. Como nos exemplos das cadeias produtivas, que nós falamos do mercado da indústria de construção civil, onde eu tenho trocas, por exemplo, na área de estruturas metálicas para estruturas de concreto armado, se eu estou delineando, por exemplo, o mercado de concreto armado e não considero o substituto próximo à estrutura metálica, eu posso estar classificando de maneira errada o poder de mercado das indústrias de concreto armado, das indústrias que trabalham com cimento ou que trabalham com as vigas, os metais para o concreto armado. Então, todas essas observações, elas precisam ser claras para indicar para a gente que essas medidas não serão completas na indicação do poder de mercado. Então, vocês podem perguntar, professor, o que vale aqui então? O que vale é a observação qualitativa que vocês vão ter do mercado. É o entendimento da complexidade daquele mercado e saber se aquelas medidas de cunho matemático e perfeito, aquelas medidas que são consideradas de maneira clara e direta, uma ciência direta, uma informação matemática, ela vai realmente especificar aquela completude da informação de poder de mercado que eu espero. Então, vai depender de vocês na definição da cadeia produtiva, no entendimento do setor. A gente vai poder discutir isso bastante em aula conforme for surgindo dúvidas de vocês. Dada todas essas questões, vamos partir agora para entender como se faz a medição. Vocês vão ver que são medições bastante simples. Nós temos outras medições que poderiam ser usadas no livro, vão estar indicando outras, mas eu vou focar aqui em duas medições que são as mais básicas utilizadas dentro das observações empíricas de mercados setoriais. Essas medidas, elas podem ser parciais ou sumárias. Elas são parciais quando elas não envolvem todo o mercado, certo? Quando elas observam apenas a quantidade de algumas empresas que operam nesse mercado. E elas vão ser sumárias quando elas envolverem todo esse mercado. Nós vamos apresentar uma parcial e uma sumária das que são mais utilizadas. Primeiro, uma medida parcial. A medida parcial que nós vamos apresentar é o que nós chamamos de índice CRK. Esse índice CRK é o índice de concentração que mede a concentração de mercado das 10º maiores empresas desse mercado. Então, ele vai medir a parcela de mercado, ele vai fazer um somatório da parcela de mercado das K maiores firmas que operam nesse mercado. Parcela de mercado, ou que a gente pode chamar também durante a nossa matéria de share de mercado, participação de mercado, é a participação das vendas da empresa no total da venda do mercado, certo? Então, quando nós estamos medindo o índice CRK, nós estamos medindo o índice da participação das K maiores empresas desse mercado. É uma classificação descendente de parcela de mercado, onde nós vamos somar as maiores empresas desse mercado. Ele é um índice de fácil análise, de fácil observação, e ele é muito utilizado justamente pela sua praticidade de utilização. Eu não preciso conhecer o mercado todo para fazer uma medição do índice CRK. E normalmente nós utilizamos um CRK, uma medição com CR4, ou seja, as 4 maiores empresas do mercado, ou CR8, as 8 maiores empresas. Isso não impede de utilizar um outro formato de classificação, com CR10 ou CR20, seja qual for. Isso vai depender do feeling, do entendimento do mercado. Ela é muito utilizada justamente por causa disso, porque ela tem essa praticidade quando nós temos mercados muito amplos e com participações de mercado e com quantidade de diferenciação de empresas com uma amplitude muito grande. Essa praticidade nos ajuda a ter algum entendimento desse mercado, porque se somarmos a participação das maiores, que normalmente é visível, a gente consegue entender esse poder de concentração que existe nesse mercado.
As participações de mercado, normalmente elas são medidas em nível percentual. Então, nós estamos falando de somatórios a níveis percentuais. Então, a participação, quando nós estamos falando no índice CRK, esse índice ele pode variar de 1 sobre N, que são, quando a gente fala de N, são as N empresas do mercado, até um total de 1, que se nós estivermos medindo na escala de 0 a 1, um total de 100, se nós estivermos medindo na escala de 0 a 100. Pragmaticamente, para a nossa matéria, eu vou sempre apresentar aqui informações medindo na escala de 0 a 100, tá ok? Para depois fazer comparações com outro índice que nós vamos apresentar. O índice CRK, como eu disse, ele é bastante utilizado, mas ele, pela sua simplicidade de observação, ele também tem problemas na sua mensuração. Então, ele pode ser importante para observar medidas claras e rápidas da participação de mercado, mas os seus problemas nos garantem que ele pode ser deficitário no nosso entendimento do mercado como um todo, certo? Por exemplo, como a primeira observação, eu chamo a atenção aqui que ele ignora as empresas menores, vamos chamar N-K, ou seja, todas aquelas empresas que estariam fora do meu índice CRK. Nesse exemplo da tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou classificando o índice CR4. E nessa classificação de índice CR4, a gente tem uma estrutura de mercado onde as 4 maiores empresas têm a mesma participação de mercado. Eu fiz isso para simplificar. Mas as 2 demais empresas que ficam fora desse mercado, esse mercado meu é formado apenas por 6 empresas, elas não estão, elas têm participação de mercado diferentes quando olha a indústria 1 e a indústria 2. Então, se eu observo o CR4 comparando essas duas indústrias, eu digo que essas duas indústrias têm níveis de concentração, têm medidas de concentração iguais, mas isso não é necessariamente verdadeiro, porque se eu amplio esse índice, eu vejo que a indústria 1 ela tem uma concentração maior do que a indústria 2. Apesar de ser um exemplo simples, e eu estou ligando ele numa classificação muito fácil, do qual eu poderia falar, o professor trabalha com CR6. Poderia, porque eu classificava o todo. Mas o CR6 também vai me dar uma medida de 100 de 100. Não vai me classificar muito bem. Apenas se eu fizer o CR5 eu tenho essa classificação. Mas isso também, como a gente está falando, vai sentir do feeling do pesquisador. E isso não vai dar claramente medições de observação muito claras para nós. Então, essa ignorância das empresas menores, ele dificulta a nossa análise quando a gente está trabalhando com uma medida de tão simples observação como o CRK. Ele também, numa outra observação, ele desconsidera a concentração relativa entre as K maiores firmas. Como exemplo, eu estou mostrando aqui de novo uma classificação de indústria 1 e indústria 2, onde claramente a indústria 1 é mais concentrada do que a indústria 2. Porém, quando eu faço uma classificação CR4, essa classificação ela me dá o mesmo padrão de concentração, tanto para a indústria 1 como a indústria 2. Então, por ele fazer essa classificação muito simples de observar apenas o valor total das parcelas de mercado de cada empresa, ele me dá problemas de classificação, no qual ele me chama a atenção que ele pode ser útil, ele pode ser usual, mas ele pode me desconsiderar resultados que poderiam ser importantes para a minha consideração, por ser uma medida parcial. Como uma saída, como uma outra observação e uma outra classificação para essa medida parcial e tentar fugir desses problemas, nós temos a análise do índice HHI, o que nós chamamos de Hershmer-Heffendal Index, certo? Então, quando eu falo índice HHI, eu posso falar também índice HH. Coloquei HHI porque é mais utilizado, ok? E o HHI, o que ele faz não é o somatório da parcela das K maiores empresas. Ele faz o somatório ao quadrado da parcela de mercado de todas as empresas desse mercado. Então, nós entendemos aqui que ele é uma medida muito mais completa porque analisa todo o mercado. Um problema que já pode vir dele, que pode vir na cabeça de vocês é que, professor, eu preciso conhecer todo o mercado para fazer um HHI. Sim, precisamos conhecer todo o mercado. Precisamos conhecer todas as parcelas de mercado. Então, ele tem determinadas limitações que ele vai ser usual para quando nós pudermos entender todo o mercado. Quando não tivermos informação de todo o mercado, ele fica difícil. Então, podemos também entender que ele é um índice bastante utilizado para mercados muito oligopolizados, onde nós temos uma concentração muito grande de mercado dividido em N empresas, no qual esse N tem uma quantidade baixa, digamos 10, 20, 30 firmas, no qual isso seja possível medir.
E ele tem uma usualidade muito grande, porque ao elevar ao quadrado cada parcela, a gente atribui um peso maior às parcelas relativamente maiores. Então nós fugimos daquele problema do índice CRK de não considerar a concentração relativa de mercado. E é isso que eu mostro nessa primeira tabela, dessa observação da nossa indústria aqui. Nós estamos observando a indústria 1 e 2 do mesmo caso anterior do CRK. E essa indústria 1 e 2, a indústria 1 é mais concentrada que a indústria 2, certo? O CR4 não capta essa maior concentração, mas o HHI capta. O HHI capta ao me dizer que a concentração da indústria 1 é 3.050 e a concentração da indústria 2 é 1.958. Vamos falar um pouquinho sobre essa amplitude de classificação mais à frente. Ok? Isso é importante, então nós estamos conseguindo entender que essa captura dessas concentrações maiores porque nós estamos elevando ao quadrado e dando maior participação a quem tem mais poder de mercado. Isso é muito importante para a classificação. E, além disso, o índice HHI ele consegue captar o efeito de fusões horizontais dentro da indústria. Uma coisa que pode ser muito importante também para a gente conseguir observar a evolução temporal dessa indústria e como vai se mudando essa concentração de mercado nessa indústria. O exemplo que eu dou aqui é da mesma indústria 2. Só que a indústria 2, no primeiro momento, ela tem 6 firmas. E no segundo momento, eu tenho uma fusão onde a empresa A, a firma A e a firma B, elas se fundem. Tá? Ou seja, eu tenho um novo somatório agora aqui com a participação de mercado da empresa A mais B, ou seja, 47% do mercado. Quando eu olho isso e eu vejo o HHI, eu vejo que o HHI ele capta essa fusão das empresas no mercado. O CR4 também captaria, porque eu mudaria agora e eu começaria a englobar a empresa E no CR4. Mas essa captação seria uma captação mais fraca também. Eu viveria uma participação de mercado maior no CR4. Mas o HHI me dá isso de maneira mais forte, porque, novamente, ele soma ao quadrado as participações de mercado. Ou seja, ele também é bastante utilizado. O problema dele é ter que conhecer todo o mercado para poder utilizá-lo. Tá bom? Podemos ver que eles são de fácil utilização. Nós não estamos trabalhando com uma matemática muito complexa e isso permite a utilização dele de maneira muito ampla dentro das observações industriais. Eu mostro aqui agora, para a gente conseguir entender aquela classificação de amplitude de mercado, dos limites inferiores e superiores do HHI. O HHI, diferente do índice CRK, o limite superior dele vai ser diferente. Nós estamos trabalhando com o limite superior aqui, estamos trabalhando com o limite superior seria um monopólio, né? O monopólio seria um local onde a participação de mercado de uma empresa é 100%. Então, o limite superior seria 10 mil. Então, eu estou falando de uma classificação onde o limite inferior é 1 sobre N, ou seja, cada empresa com participação idêntica nesse mercado, e o limite superior é 10 mil. Então, quando eu estou trabalhando com valores maiores de HHI se aproximando de 10 mil, eu estou trabalhando com mercados mais oligopolizados. Ok? Essa classificação vai ser importante quando nós estivermos trabalhando com a observação da concentração do mercado e quando eu apresentar também para vocês a observação da defesa da concorrência, porque a defesa da concorrência leva em consideração esse HHI e o CR4 para fazer as medições das possibilidades de poder de mercado ou não, veremos mais nas próximas aulas. Dadas essas medidas de concentração de mercado, nós podemos também observar, e que vai ser utilizado também nos padrões de defesa da concorrência, medida de controle de concorrência. Uma medida de controle de concorrência muito observada é o coeficiente de penetração de importações. Tá? O coeficiente de penetração de importações ele vai medir a razão entre as importações do setor dividido pelas produções ou vendas do setor. Vai depender da informação que eu tenho, se é produção ou venda. Não é tão simples conseguir essas informações, mas nós vamos tentar entender e vamos tentar ampliar para que vocês possam, de alguma forma, se possível, conseguir essas informações no decorrer da nossa matéria. É uma medida de simples medição, porque também ela é de uma matemática usual, e ela vai me dizer, e a ideia teórica por trás disso, é que uma maior penetração de importações aumenta a concorrência de mercado. O que significa dizer, se eu tenho uma capacidade maior de estabelecer importação nesse mercado, eu tenho menores barreiras à entrada nesse mercado para garantir poder de mercado para as empresas que nele atuam.
Se vem mais importação, tem mais concorrência. E aí as empresas têm menor capacidade de aumentar sua lucratividade, aumentar sua precificação acima do custo marginal. Ok? Essa medida de penetração de importações é também bastante utilizada nas análises empíricas de observação de mercado. Dadas essas informações, eu vou apresentar aqui para vocês agora uma medição na prática. Esse é um trabalho do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, que faz as medições de classificação de defesa da concorrência no mercado nacional. Esse trabalho é relativamente recente, de 2017, e esse trabalho faz uma observação empírica da relação dos indicadores de concorrência com o resultado financeiro das empresas. Então, o que esse trabalho vai tentar fazer? Ele vai tentar mensurar se o resultado financeiro das empresas ele tem alguma relação com os indicadores de medidas de concentração setorial da onde aquela empresa atua. É dizer o seguinte: será que nós podemos encontrar alguma relação aonde mercados mais concentrados indicam lucratividades maiores para as empresas? Ou seja, uma relação direta entre o índice de concentração e o resultado do mercado? Para fazer essa medição, vão ser utilizadas algumas análises estatísticas de cunho econométrico, que provavelmente quem já fez medidas de regressão, quem já fez algumas aulas de séries temporais nos cursos de estatística vão estar mais familiarizados. Quem não tiver, eu vou falar rapidamente o que significa, eu tenho certeza que vocês vão entender. Antes da gente falar da medida estatística que ele está sendo aplicado no trabalho, vamos falar sobre a medição, a análise de lucratividade que vai ser considerada. E a análise é a margem preço-custo. A margem preço-custo nada mais é do que a diferença entre o preço praticado, certo? A receita de vendas, menos os custos incorridos dentro daquela receita de vendas. Então, o que se pega nessa margem preço-custo é pegar toda a receita menos os custos e dividir pela receita. Isso vai me dar a margem de precificação acima dos custos produtivos. Maiores margens de precificação acima dos custos produtivos me indicam maior lucratividade. Essa é uma medida de lucro bastante utilizada também nas análises empíricas de economia industrial. Então aqui eu estou exemplificando como foi utilizado no trabalho. Ela pegou as receitas e retirou todos os gastos com custos de salários, energia, materiais e serviços de terceiros para fazer a medição da margem preço-custo das empresas. Então essa é a nossa medida de lucro, ok? Os dados utilizados para essas medidas foram dados da economia americana, para os anos de 97, 2002 e 2007, classificados segundo a classificação norte-americana industrial, classificação industrial norte-americana, que é uma classificação que é semelhante à classificação nacional das atividades econômicas do Brasil, que é a CNAE, que é aquela classificação que eu sorteei os setores econômicos para vocês trabalharem. Essa estratégia de mensuração é econométrica, como eu disse. E o que ela vai fazer, basicamente, é tornar a variável dependente, que é a margem preço-custo, o lucro, e essa variável dependente ela vai ser uma função de outras variáveis de análise, que nós vamos chamar de variáveis independentes na nossa análise. Uma delas é a medida de concentração HHI, e outras variáveis de controle para verificar essa relação principal, que é a medida de concentração HHI, vão ser variáveis sobre nível de importação do setor, a penetração das importações, que é o INPSH, ou seja, o share das importações, o nível de investimento setorial e uma DAME de controle para cada ano, porque aí eu controlo os efeitos temporais, os efeitos fixos de cada ano, e isso me dá um controle no modelo para que eu consiga exemplificar o impacto de cada uma dessas variáveis. E uma margem de erro, que é o termo de erro da minha equação estatística. Então, eu vou regredir a minha variável dependente em função dessas variáveis independentes. Eu espero, por exemplo, se nossas medidas de concentração elas indicam a lucratividade, eu espero que exista uma relação entre o índice HHI e a margem preço-custo que seja positiva, ou seja, o que eu estou chamando de beta 1 aqui, que é o resultado do indicador da relação entre HHI e a margem preço-custo, eu espero que beta 1 seja positivo, ok? Eu vou apresentar agora várias medições dessa estatística econométrica. As estratégias econométricas,
elas vão ser várias, elas vão ser de 6 ordens específicas, de 6 tipos diferentes de modelos econométricos, para tentar captar essa informação com robustez, ou seja, mesmo utilizando diferentes especificações econométricas com controles diferentes para questões classificadas de heterossedacidade, de heterogeneidade. Eu não vou trabalhar muito aqui essas questões, e aí eu vou pedir para vocês licença para que seja considerado como dado, e vocês vão aprender isso em técnicas estatísticas, em análises e matérias estatísticas. Mas o que ele está tentando fazer é, dada a capacidade de classificar diferentemente endogeneidades, heterossedacidades, controles temporais dentro dessa análise, o meu modelo é robusto para indicar que a medida de concentração ela explica a margem preço-custo, ela explica a lucratividade. É isso que esses 6 modelos que eu apresento para vocês aqui faz. Então, o que ele está mostrando é o seguinte, ele está mostrando os resultados de cada uma das variáveis independentes em função da margem preço-custo em 6 modelos diferentes. Para controles, por exemplo, o MQO, que é o mínimos quadrados ordinários, que é o controle mais simples. Para mínimos quadrados em 2 estágios, com variável instrumental. Para dados em painel com efeitos fixos. Para dado em painel com efeito fixo e variável do instrumental. Para dados em painel com efeitos aleatórios. E depois no 6 com efeitos aleatórios e variável instrumental. Então são técnicas econométricas que são mais complexas, principalmente do 2 ao 6, e a ideia é verificar, mesmo variando a técnica, existe robustez nos resultados? Bom, eu vou focar minha análise aqui na análise do HHI. Vocês podem ver que eu não estou apresentando os resultados do CR4 para esses modelos. No artigo do trabalho do CAD, eles apresentam a análise do CR4. Eu resolvi focar aqui na análise do HHI porque ela é mais relevante e como ela é uma medida sumária, no qual ela é mais forte, como mostramos na análise anterior, ela me traz mais robustez e ela me traz resultados mais interessantes. Primeiro de tudo, o que podemos ver na análise? Primeiro, o resultado nos parece robusto, ou seja, dos 6 modelos, em 5 deles, os resultados do HHI eles são estatisticamente significantes para explicar a lucratividade de mercado, no qual maior HHI me explica maior lucratividade de mercado. Veja que os resultados variam de significância, mas em vários dos casos deles, em 3 dos casos, eles são significantes a 1% de significância, a um P menor do que 0,01, certo? Então, isso me indica que as medidas de concentração, elas me indicam, sim, uma concentração de mercado que indica o poder de mercado, que é a capacidade de lucrar acima do custo médio, de estabelecer um preço mais alto que o custo médio. E outra coisa que essas medidas me passam é que, sim, o share de importações, o coeficiente de penetração de importações, ele pode ser uma medida de controle de concorrência importante para controlar a margem preço-custo. Porque os seus resultados também são estatisticamente significantes, nesse caso em todos os modelos, com significância altíssima, ou seja, a 1% a significância estatística de todos os resultados, e os resultados são negativos, o que significa que maior share de importação, menor lucratividade de mercado. Então, esses modelos estão me dando informações que para a economia americana, no período específico de análise, eu posso entender que os resultados e a concentração de mercado, ela tende a gerar uma maior lucratividade para empresas. E também as importações, a penetração das importações, elas tendem também a melhorar o menor resultado para a margem preço-custo. Ou seja, a importação é um remédio efetivo para diminuir essa margem preço-custo. Essas medidas elas vão ser bastante utilizadas na análise empírica. Eu espero que elas tenham ficado claras para vocês. Quem quiser se aprofundar mais nessas medidas pode recorrer ao livro e nós podemos discutir mais ela ao longo da nossa matéria. Certo? Eu agradeço a vocês e ficamos por aqui. Até a próxima aula.